Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição de hoje, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Peço desculpa por estar gravando, o vídeo de dentro do carro, não estou em casa nesse momento, como vocês podem perceber, mas o compromisso com o canal em primeiro lugar. Vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso gigante da colina. Já peço para você que está chegando aqui no canal pela primeira vez, para deixar o like, que é muito importante, e peço também a sua inscrição. A sua inscrição é muito importante para a gente buscar os 200 mil inscritos aqui no canal Machão da Gama. Se você ainda não for inscrito, se inscreva agora. Bom, nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre São Januário, O Vasco não conseguiu reverter a punição de portões fechados lá para São Januário, então o jogo contra o Grêmio vai ter que ser realizado em outro lugar, caso o Vasco não consiga reverter a tempo. Vamos falar sobre Micael Santos, as conversas avançaram. Falaremos também sobre dois zagueiros do futebol argentino que foram ventilados no Vasco aí no dia de hoje. Vamos falar também sobre Praxedes, que deve ser apresentado aí em breve pelo Vasco, anunciado, Tem algumas informações aqui também sobre ele. O vídeo vai começar depois da vinheta. Já pedi para você deixar o like, para você se inscrever. Então, a vinheta rodou agora. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo e vamos aqui naquele pique, direto para os assuntos, sem enrolação. Vamos falar de Vasco da Gama. E vou começar esse vídeo aqui falando da decisão judicial que mantém São Januário com os portões fechados. O Vasco não conseguiu na justiça reverter essa decisão, que o Vasco até conseguiu trocar a punição ali que o Vasco sofreu, por conta do que aconteceu no jogo contra o Goiás. O Vasco tem mais um jogo a cumprir e o Vasco conseguiu com que esse último jogo contra o Grêmio pudesse ser realizado com mulheres e crianças, no estádio. Porém, o estádio de São Januário está interditado pela Justiça do Rio de Janeiro. E o Vasco não conseguiu derrubar essa liminar, A Justiça manteve a decisão de jogos em São Januário com portões fechados. Então o Vasco até pode receber público na partida contra o Grêmio, mas vai ter que jogar em outro lugar. Pelo menos nesse momento a informação é essa, O Vasco vai ter que jogar contra o Grêmio em outro estádio, vai ter que levar para outro lugar, porque São Januário continua aí com a determinação de jogos apenas com os portões fechados. Ainda tem um tempinho, para esse jogo contra o Grêmio acontecer, então o Vasco tem um tempinho para tentar recorrer dessa situação. Mas a informação de momento é que o jogo não pode ser realizado em São Januário. O Vasco primeiro ainda enfrenta o Corinthians, Jogo que vai ser de portões fechados, mas aí por conta do Corinthians também cumpre punição lá em São Paulo. Então no sábado o Vasco enfrenta o Corinthians e só depois joga contra o Grêmio. Por enquanto, o jogo não pode acontecer em São Januário. Caso o Vasco escolha jogar em São Januário, vai ter que jogar com portões fechados, mas aí não faz sentido, Faz muito mais sentido o Vasco levar a partida para outro lugar e jogar com público de mulheres e crianças. Bom, atualizamos aqui a situação de São Januário. Vamos falar agora aqui sobre reforços, Sobre os jogadores que o Vasco está aí negociando nessa janela de transferências. O dia hoje que foi muito movimentado, com a saída do executivo Luiz Melo, que era o CEO da Vasco da Gama SAF. Hoje a gente começou o dia com essa bomba, com o anúncio da saída do Luiz Melo e a efetivação de Lúcio Barbosa como CEO da Vasco da Gama SAF. Em outro vídeo a gente vai falar sobre os nomes que estão sendo aí falados para assumir a Vasco da Gama SAF como CEO, mas nesse momento o Lúcio Barbosa, que é vascaíno, pelo menos isso, pelo menos um vascaíno para cuidar do Vasco. O Lúcio Barbosa fica como CEO interino da Vasco da Gama SAF. E o Vasco está aí no mercado para tentar fazer as suas contratações, para tentar salvar essa temporada de 2023, que infelizmente está indo... Aliás, a temporada já foi por água abaixo, A gente vai tentar tirar o Vasco lá de baixo. Mas a temporada, infelizmente, é uma temporada em relação a pretensões esportivas praticamente perdida. E agora é tentar evitar o pior, que é evitar esse rebaixamento. Bom, vamos falar sobre Micael Santos, jogador do Tadieres. A informação é a seguinte, que as conversas entre Vasco e Tadieres por Micael Santos avançaram nas últimas horas e o Vasco está próximo de concretizar a chegada do jogador. O Vasco que também já fechou com outro atacante, com o Sebastião Ferreira,
que vem do Houston Dynamo dos Estados Unidos por empréstimo. Então o Vasco está bem próximo de concretizar essas duas situações, a do Mikael Santos e também a situação do Sebastião Ferreira do Houston Dynamo. Nas últimas horas, as conversas entre Vasco e Tadjeres avançaram significativamente e o Cruz Maltino espera apresentar as garantias financeiras necessárias para concretizar o negócio. Então avançou e o Vasco está mais próximo de fechar com o Mikael Santos, jogador do Tadjeres. Vamos aguardar, né? Tomara que realmente isso aconteça, porque o Vasco precisa de um jogador para botar a bola na rede, né? Para chegar e fazer gol. Bom, vamos falar aqui também sobre Oscar Romero, jogador que foi ventilado aí no Vasco, né? Nos últimos dias, o Vasco teria interesse nesse jogador. O Oscar Romero rescindiu com o Boca, tá? Rescindiu com o Boca Juniors da Argentina e está livre no mercado. Isso significa que ele está vindo para o Vasco? Não, não significa. A gente até teve uma informação que o treinador do Vasco não gostava muito, né? Não tinha aprovado o nome do Oscar Romero. A gente também não tem a confirmação disso, né? Se o Ramon Dias realmente vetou o nome do Oscar Romero. Mas agora o paraguaio Oscar Romero está livre no mercado. Eu, particularmente, acho um bom jogador. Queria no Vasco. Se eu tivesse a caneta, eu iria atrás desse jogador, que acho que na situação que o Vasco tá, ele seria bastante útil aí para o Vasco na temporada. Bom, vamos falar agora aqui sobre zagueiro, né? Surgiu informação aqui de 2 zagueiros que estariam aí na mira do Vasco. A primeira é sobre Facundo Garcés, zagueiro e capitão do Colón, time de Santa Fé da Argentina. O Facundo Garcés, zagueiro e capitão do Colón, é um jogador que o Vasco estaria interessado, segundo a imprensa argentina. E também hoje surgiu o nome do zagueiro do River Plate, o Robert Rojas, que é jogador lá do River, né? E o técnico Ramon Dias teria demonstrado interesse na contratação desse zagueiro do River. Também é uma notícia que corre lá na imprensa argentina. Com toda certeza, são 2 negociações difíceis, né, de acontecer, porque são jogadores que são titulares. O do Colón aqui, o Facundo Garcés, é titular e capitão da equipe, né? O River Plate também não vai liberar um jogador de graça. Então, assim, 2 situações difíceis de acontecer, mas são jogadores aí que estão sendo monitorados pelo Vasco no mercado. E para encerrar esse vídeo aqui, a gente fala sobre Praxedes, né? Praxedes, que está chegando aí no Vasco por empréstimo, ele chega com uma opção de compra no valor ali de 26 milhões de reais. A informação é a seguinte: Bruno Praxedes será emprestado ao Vasco até dezembro, com opção de compra fixada em 5 milhões de euros, cerca ali de 26 milhões de reais, por 70% dos direitos econômicos. Ele tem vínculo com o Bragantino até junho de 2026. Ele é um dos 3 reforços que aguardam para serem anunciados, né, de forma oficial pelo Vasco. O meia de 21 anos de idade já se apresentou no CT Moacir Barbosa nessa terça-feira e treinou na academia. Ele estava na companhia do meia Paulinho, né, o Paulinho Paula, que também chega no Vasco. Então hoje, Paulinho Paula e também o Praxedes já treinaram lá no CT Moacir Barbosa. Falta o anúncio oficial que o Vasco ainda não fez. Enfim, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Peço desculpa aí pelo improviso, mas as notícias estão entregues, né? No fim das contas, é isso que importa, a notícia fresquinha sobre o Vasco na tela do seu celular, na tela da sua TV. Tamo junto, um grande abraço. Gostou do vídeo? Deixa o like que é importante, se inscreva aqui no canal. Saudações, até a próxima. Fui!